Mesmo perdi uma sogra, sabe, por causa do Covid. Fez discurso em cima do caixão da esposa e está se comovendo pela sogra. Mal assessorado, ou mais provavelmente se achando o gênio da retórica política, Lula, a quem Ciro Gomes chamou de o encantador de serpentes, tentou até seduzir as Forças Armadas. Sim, você ouviu certo. Lula tentou seduzir as Forças Armadas. E mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Assim terminou um primeiro bloco, na melhor das hipóteses, morno. Mas eu tinha esperança de que o debate fosse melhorar nos blocos seguintes com as participações dos meus colegas jornalistas. E eu não me enganei. No segundo bloco do debate, uma jornalista bastante nervosa perguntou sobre a relação entre o Executivo e o Judiciário, o STF. Lula deu aquele seu showzinho, mentindo como sempre. Aí, Bolsonaro respondeu isso. Mas deixa claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato a presidente da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Uau! E aqui eu quero chamar a atenção de você, espectador, para um aspecto que não pode passar batido. Lula candidato não é normal. Não é normal. Depois dessa resposta de Bolsonaro, na qual ele se compromete a não ampliar o STF, ao contrário do que quis o PT, eu fico me perguntando como se sentiram os signatários daquela cartinha pela democracia. Por falar em democracia, o que dizer da jornalista que usou seu espaço no debate para pedir o compromisso de Lula e Bolsonaro com a censura? Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim ou não? Aí veio o terceiro bloco, que revelou um Lula nervoso e incapaz de se defender da marca maior do seu governo, a corrupção. E um Bolsonaro surpreendentemente hábil com as palavras e com o tempo. Bolsonaro partiu para cima do adversário, cuja presença no debate e na corrida presidencial, eu repito, jamais deve ser vista com normalidade. Lula candidato é uma aberração democrática. Evocando o Petrolão, Bolsonaro disse isso. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina, com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo. Ele disse ralo, hein? Ralo. Mas voltemos a Jair Mohamed Ali Bolsonaro. Lula, responda sobre o Petrolão. Lula, do alto da sua Torre de Marfim, de onde ele dá mais ouvido aos militantes e puxa-sacos do que para a realidade, se defendeu atacando a Lava Jato. Nervoso, batendo palmas, mexendo na caneta, no lenço, voltando para a cadeirinha e bebendo todo um rio São Francisco de água, Lula gastou 3 minutos dando voltas e mais voltas, que foram respondidas por Bolsonaro dessa forma. É isso. Estou à sua disposição.
Aliás, Fica aqui, Lula, fica aqui. aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui, Aliás, fica deixa eu falar aqui. uma coisa pra você. E precisava dizer alguma coisa? Bolsonaro tocou em Lula e você deve ter ouvido ao fundo a reação de assessores e também dos mediadores. Nessa hora, eu até pensei que aquele tweet do jornalista que fez parte do governo Dilma poderia se revelar profético, mas não, graças a Deus. No total, Lula passou uns 8 minutos tentando, em vão, se defender da pecha de corrupto. Bolsonaro só ficou em silêncio, deixou que Lula se enforcasse nas cordas da liberdade, como dizia o saudoso Antônio Abujamra. Com Lula debilitado nas cordas, como se dizia no tempo em que as pessoas assistiam a lutas de boxe, Bolsonaro foi incisivo. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Lula, obviamente, não respondeu. Lula, obviamente, está barganhando. Contornando a resposta necessária, Lula começou a falar de desmatamento. Aí, Bolsonaro disse isso. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu Então governo. fica aqui que eu explico. Tá bem. Pode ficar aqui? Pode? Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google. Desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Dá um Google aí. Mas espera que ainda não terminou. Vamos falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Vamos. Ortega? Vamos É seu falar. amigo, não é? Vamos falar. É Ortega seu amigo? Vamos falar. É seu amigo Ortega? Faça a pergunta. É. Repare que Lula é incapaz de simplesmente assumir a amizade com o Daniel Ortega, ditador sanguinário da Nicarágua, que prende adversários e persegue cristãos. Na resposta, Lula também foi incapaz de condenar a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. Lula esgotou os 15 minutos que tinha para falar. A Bolsonaro restavam 5 minutos de fala livre, que ele aproveitou bem mencionando a relação entre o petismo e a bandidagem, a corrupção, o autoritarismo da esquerda e por aí. E concluiu assim: Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha